sou o pão que vivo, preciso do céu. Quem desse pão come sempre há de viver. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmo de comer. E eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e aos deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E as palavras do Santo Evangelho convertam os nossos corações e perdoe os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs, estamos juntos celebrando a solenidade do corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. É um momento para expressarmos publicamente a nossa fé neste Deus uno e trino. Este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. É um momento oportuno também para retornarmos aquilo que ficou como marco na história, desde o século XIII até os dias de hoje, em um contexto em que a igreja passava por incredulidade ou descrédito diante os povos. E aí Deus utiliza de uma pessoa humilde para pedir para que ela fosse ao padre, para que o padre pudesse fazer um ato de fé pública, para tentar revigorar nos corações das pessoas o desejo, o encanto
de recorrerem a Deus diante das suas necessidades. E isso se deu no século XIII. E do século XIII até os dias de hoje, a igreja se celebra Corpus Christi. Então, nesta ocasião, meus irmãos, nós também somos chamados, como fiéis, como seguidores, discípulos de Jesus, nós também somos convocados a trilhar os mesmos caminhos que Jesus trilhou. Ou seja, o caminho da esperança, do amor, da fraternidade, da partilha e também da multiplicação. Hoje nós encontramos a certeza na liturgia de que o Senhor se fez pão para alimentar os famintos. E hoje no Evangelho encontramos uma expressão numérica, apenas 5 pães e 2 peixes. Para vocês, esses 5 pães e 2 peixes seriam muito ou pouco? O que vocês acham? Muito? Pouco? Muito ou pouco? Eu conheço uma pessoa que sozinho ele come 5 pães. E eu conheço um padre por nome de Adriano, se dá 2 peixes para ele é pouco. Então, para nós humanos, 5 pães e 2 peixes é muito pouco. 5 e 2 é muito pouco. Mas se nós somássemos 5 mais 2, vai dar quanto? 7. E para a Sagrada Escritura, o número 7, a perfeição, não falta nada. E aí, meus irmãos, nós vamos compreender justamente que Deus recorre àquilo que já existe. Deus recorre àquilo que já existe. E não recorre em outra coisa a não ser a sua própria bondade. Porque tudo foi criado pela bondade de Deus. E naquele momento onde tinha uma multidão semelhante a essa, é óbvio que lá tinha mais de 5.000. Aqui deve ter quase 1.000, não é isso? Aqui tem um pouquinho menos, segundo a numerologia da Bíblia. Então, naquela multidão, 5 pães e 2 peixes era pouquíssimo para saciar uma multidão faminta. Mas Jesus pede, traga até mim o que tem. Traga até mim. Só que o que chama a atenção nessa liturgia é porque os 12, lembre bem, os 12, inclusive Matias, que ocupou o lugar de Judas, os 12 apóstolos, nesta ocasião, na multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, os 12 apóstolos estavam, naquele exato momento, haviam retornados da missão. A missão que eles tinham ido 2 a 2, a missão que eles tinham ido desenvolver, anunciar a boa nova, neste contexto eles tinham voltados da missão. E contra este contexto de pessoas famintas, e o que os apóstolos pedem? Vamos abrir mão desta multidão. Eles queriam exclusividade, queriam que Jesus estivesse exclusivamente para eles. Só que essa não é a missão de Jesus. Jesus veio para todos, inclusive para os famintos. Por isso que ele se fez alimento na sua palavra. E aqui poucas pessoas refletem. E é bom a gente tomar essa reflexão. Vocês já ouviram falar muito, até anunciam a palavra, fazendo reflexões, dizendo que o verbo, a palavra de Deus, se fez carne. E encarnou no nosso meio, não é verdade? Jesus veio ao mundo como? Como que Jesus veio ao mundo? Como? Eis uma questão aqui que dá margem para muita reflexão. Jesus veio ao mundo como ser humano ou Jesus veio ao mundo como alimento? Como ser humano, não é verdade? Mas se nós alargássemos ainda a nossa reflexão, se no contexto que Jesus veio ao mundo como ser humano, mas ele foi parar justamente quando nasceu na manjedoura, o que é que se coloca na manjedoura? Comida.
alimento. Então Jesus, esta palavra, este ser humano, este Deus, desde a sua essência humana no meio de nós, ele se apresentou como verdadeiro alimento. E não é diferente hoje. Jesus, com seu nascimento, ele é colocado como se fosse numa bandeja, numa manjedoura, para dizer: eu sou a palavra que se fez homem, que está aqui caminhando convosco. Desde a minha origem, eu sou este alimento, este pão vivo que desceu do céu. E hoje Jesus convida: peçam para que a multidão sente. Fazendo grupo de 50 e 50. O que significa isso? Significa que naquele contexto, este convite é semelhante como se estivesse convidando as pessoas para que se sentassem à mesa para tomar a refeição. Então, antes dele multiplicar os pães e os 2 peixes, ele pede, ele convida. Ele convida. Digam para sentar de 50 em 50. Para dizer: agora eu vou oferecer alimento para este povo faminto. E por incrível que pareça, meus irmãos, esta expressão que encontramos no Evangelho de hoje é semelhante àquela que Jesus fez na última ceia, no partir do pão. Então ali nós celebramos a fração do pão. E o nosso contexto, desde a nossa caminhada primitiva no âmbito da fé, a gente não chamava este momento de Eucaristia. Os cristãos que nos antecederam celebravam este ato de fé chamando de fração do pão. Com o decorrer da nossa caminhada, com o nosso evoluir, aí foi se dando o nome: Eucaristia. Aí depois deu o nome também de comunhão. E nós hoje estamos aqui celebrando justamente esta Eucaristia que faz de todos nós uma verdadeira comunhão. Quem convida é a Dona Maria, o seu José? Não. Quem nos convida é o próprio Jesus. É Deus que nos convida para formarmos esta família e fazermos esta comunhão, para celebrar esta fé na Eucaristia. E aí Jesus, meus irmãos, convoca os apóstolos para que também dê este alimento. E olha interessante, aqui não está em um. Olha o que o evangelista fala. Seria preciso comprar muita comida para saciar esta gente faminta, esses povos, essas pessoas. Aqui não está, meus irmãos, uma condição de compra e venda. A proposta de Jesus não é comprar e vender o alimento. A proposta de Jesus é se doar como verdadeiro alimento. É se entregar como verdadeiro alimento. Esta é a proposta de Jesus. Não é comprar o que está fora. Eu sou o alimento que eles tanto precisam. Eu sou este alimento. Então eu não posso me vender, eu não posso me comprar, mas eu posso me oferecer. E foi assim que ele fez por mim, por você e por cada um de nós, na bandeja chamada cruz, nesta mesa chamada Páscoa. Jesus se ofereceu a si mesmo como este verdadeiro alimento, para saciar, para que as pessoas pudessem encontrar nele o seu sentido, a esperança de viver. E a liturgia, meus irmãos, revigora também um propósito no nosso coração. Que celebração litúrgica ou ritualística nós fiéis nos reunimos para celebrar, se não for a celebração da vida? E quando falta o alimento, isto é caminho para a morte. Onde falta o alimento é caminho para a morte. A gente vai se curvando, porque a fome, quando ela vem, ela não espera. A fome, quando bate na nossa vida, nós precisamos fazer com que ela seja excluída. Ou precisamos recorrer a um alimento para vencermos
a fome. E no Evangelho, hoje, para nós, fica bem claro esta expressão. Um povo que sentia fome pediu. E Jesus se preocupou. O que temos para comer? O que temos para comer? Mas nossa fome não é só de alimento não, meus irmãos. Tem muitas pessoas que são insaciáveis pelo vício do pecado. E tantos vícios são insaciáveis. É a fome. Não é fome só de pão, não. É fome de todos os sentidos. Então nós precisamos tomar cuidado. Porque muitas pessoas estão famintas neste mundo. Estão famintas. E vão pedindo, e vão recebendo, e vão pedindo, e vão recebendo. E nunca estão satisfeitas. E aí se cria um hábito vicioso. Se entra num círculo aspiral que vai e vem, vai e vem, vai e vem, e nunca coloca um ponto final nesta fome. Lembremos-nos, a fome não é somente de pão. Tem muitas pessoas neste mundo faminta, e por incrível que pareça, faminta daquelas coisas que não são provindas de Deus. A palavra de Deus também nos exorta, meus irmãos. Como diria o apóstolo Paulo, Jesus vai nos exortar. O meu corpo é o verdadeiro alimento. O meu sangue, a verdadeira bebida. Jesus Cristo para nós se coloca como pão e vinho, corpo e sangue. Mas e nós? Como será o nosso colocar para o outro? Que tipo de alimento eu me apresento para o outro? Nós temos Jesus, que é este pão, que é este vinho representado no seu corpo e no seu sangue. E eu? E você? Qual é a nossa representação para quem convive conosco? Que tipo de alimento eu estou sendo para o meu irmão? Será que eu estou sendo o alimento sadio? Ou será que eu estou sendo o alimento capaz de dar mais combustível, mais força, mais tempo para um pecado do meu semelhante? Que tipo de alimento eu estou sendo com a minha vida? Será que a minha vida é um alimento semelhante a esse alimento Jesus? Que quer nos curar, nos empoderar para continuarmos a nossa caminhada? Ou será que a minha vida se transforma num alimento, em vez da pessoa continuar, para, se esbarra e aqui fica? A minha vida é que tipo de alimento? É uma bela reflexão para esse dia, em que celebramos o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas neste mundo não são apenas alimento. Muitas pessoas que convivem conosco são mais do que alimentos. Se tornam um verdadeiro remédio em nossas vidas. Porque essas pessoas, quando se aproximam de nós, elas nos curam. Ou se não nos curam, nos dá coragem para continuar. Mas, por outro lado, tem pessoas que não são alimentos. E também não são remédios. Mas são verdadeiros venenos. Porque quer nos contaminar. Quer nos tirar do caminho. Estamos em direção do caminho do bem. Aí vem a pessoa, nos pega pela mão, faz uma conversinha mansa, vai para cá e para cá. Quando a gente toma consciência, o caminho do bem está longe, é muitas léguas. Tomemos cuidado, meus irmãos. Celebrar o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo também é refletir. Este momento é o momento oportuno para demonstrarmos publicamente a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, neste Deus que é uno e é trino. Mas é um momento também oportuno para nós nos colocarmos no lugar de Deus. Jesus convida para que todos se sentassem à mesa. Qual é o convite que eu estou fazendo para o meu irmão, para a minha irmã? É o convite mesmo a sentar-se à mesa para se alimentar, para revigorar a sua saúde, do corpo, da alma e do espírito? Ou será que é um convite para caminhos distintos desse, que não recebe nenhum tipo de alimento, apenas escorre ou suga a saúde que você já tem? Tomemos cuidado. Celebrar a Eucaristia é celebrar o amor.
É celebrar este alimento salutar, o pão vivo que desceu do céu e quer saciar a nossa fome. Então, amados irmãos e irmãs, que o Senhor nunca deixe faltar em nossa vida esse desejo de nos assemelharmos a Jesus, entregarmos de corpo mesmo, de corpo, alma e espírito, a nossa total corporeidade enquanto cristãos, católicos, que temos fé e acreditamos nesta realidade vital. Então, que Deus nos ajude justamente a compreender que tipo de atitude pública eu preciso demonstrar ao mundo, aos meus, aqueles que convivem comigo, que eu de fato me configurei a Cristo. Ou será que apenas eu falo, mas não ajo? Vamos então, amados irmãos e irmãs, buscar configurar a nossa vida a Cristo. Todos nós batizados assumimos o sacerdócio pelo batismo. Todos nós que somos padres ordenados assumimos o sacerdócio ministerial, a representatividade de Cristo neste mundo. Então que Deus possa cada vez mais revigorar em nossos corações a sabedoria, a coragem e a certeza de demonstrar publicamente aquilo que nós acreditamos. E o que nós acreditamos não é contrário daquilo que Cristo viveu por cada um de nós. Que este corpo e este sangue de Cristo, doado numa bandeja chamada cruz, seja para nós um alimento, não um alimento apenas para saciar a fome, mas um alimento para revigorar e dar pleno sentido às nossas vidas. Amém.